E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem com vocês? Professor Adriano, 8º ano. E aqui do meu lado, quem? Olha o Natan aqui. Beleza, Natan? Então, moçadinha, já correu pegar o caderninho? Já? Caderninho sempre em mão, né? Caneta, o lápis, borrachinha. Nós vamos fazer exercícios, então é importante que você tenha todo esse material ao seu lado, à sua disposição. Vamos ver os nossos objetivos da aula de hoje? Vamos lá? Olha lá quais são. Planejar e produzir carta do leitor impressa ou em outras mídias, atentando para as condições de produção, as características do gênero, a adequação ao contexto de circulação e os objetivos a serem alcançados. Apropriar-se do gênero em suas diferentes possibilidades de publicação. Professor, o que é publicação? Publicação! Será que tu consegue atingir os objetivos? Claro que consegue. Vamos lá? Quantas vezes, meu querido, minha querida, você já leu uma matéria numa página de jornal, na internet, em uma revista e teve vontade de fazer um comentário, discutir, falar, se manifestar a respeito disso? Olha, eu vou dizer o seguinte, quase todas as vezes que eu pego uma notícia ali, de manhã eu acordo, vou olhar meu celular, as notícias, lá o que eu vejo? Epa! Tem coisas que eu concordo e que não concordo, me dá vontade de falar. Olha aqui, eu concordo com isso, poderia ter feito dessa maneira. Não, eu não concordo. Eu fico com vontade de falar. Muitas das vezes, o que eu faço? Eu vou lá e escrevo. Eu mando a minha manifestação para esse veículo de comunicação. Então, sabia que há essa possibilidade de se comunicar? Como eu falei, eu faço. Você poderia fazer. Qualquer um de nós. É um espaço que nos é ofertado, nos é oferecido nesses jornais, nessas páginas de revistas, para que a gente possa mostrar a nossa opinião, mostrar o que eu, você e todos os leitores e as leitoras entendem daquilo que foi publicado. Nesse espaço, nós temos a chamada carta do leitor. A carta do leitor. Você não viu errado, não, é carta mesmo. Carta, você pode ser uma cartinha, vamos ver aqui daqui a pouquinho. Então esse gênero é escrito para ser publicado e tem como público-alvo, inicialmente, os editores da revista ou do jornal, o jornalista responsável pela matéria, sobre o qual se opina e, por fim, os demais leitores. Os veículos de comunicação, eles têm esse espaço. E é um espaço que está lá. Vamos nos apropriar desses espaços. Não apenas para leitura, mas vamos conversar com esse editor. Vamos conversar com esse jornalista, com o produtor da matéria. A linguagem utilizada nas cartas dos leitores, em geral, ela é formal. E adequada sempre à norma padrão. Vejam ali, mas como boa parte das interações entre os veículos e os leitores vem sendo realizadas pelas redes sociais, a linguagem tende a ser informal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, uma carta ao leitor, normalmente é uma linguagem formal, bem atento à norma padrão que você tem que fazer. Mas hoje em dia, eu não tenho só o espaço da revista, eu não tenho só o espaço do jornal físico, nós temos as redes sociais. E nas redes sociais, a linguagem formal, muitas vezes, não é necessária. A linguagem informal é a mais adequada para aquele meio. Vamos ver aqui uma matéria numa rede social e um comentário a respeito. Nós temos aqui uma matéria da revista Super Interessante, publicada em 9 de abril, agora, há um tempo atrás. Há 2 semanas, a equipe do LHC anunciou uma observação que desafia a teoria vigente na física de partículas. Agora foi a vez do experimento
Buon. G2 do Fermilab, com algo ainda maior. Então aqui é a chamada, aqui embaixo vem a matéria para eu clicar. Não foi, claro, não estou na revista, não estou na rede social. Pela segunda vez no mês, físicos anunciam evidências de nova força da natureza. Vocês viram ali? Está na rede social. Uma rede social famosa por aí, você pode curtir, dar um amei, enfim, você pode interagir por meio desses emojis. Mas também você pode interagir pelo comentário. Aqui nesta notícia, como vocês vão perceber, nós já temos 326 comentários. E segue, está aberta lá a reportagem. Está aberta a postagem, então pode ser que agora tenha muito e muito mais. Vejam só, a reportagem da Super Interessante fala de muon, fala do LHC, acelerador, então tudo isso tem a ver com a física, então são termos difíceis para nós. Olha esse comentário, que legal. Ana Carolina Sirtori. Eu queria dar os parabéns para o jornalista que escreveu essa matéria. Para quem não é da área, escrever sobre muons e coisa do gênero não deve ter sido nada fácil, porque antes de escrever qualquer coisa é preciso entender minimamente sobre tal assunto. Já que o objetivo do texto seria explicar o assunto para os leitores. Então, palmas para o jornalista. Esse foi o comentário, um dos 326 feitos nessa reportagem, nessa publicação, nessa rede social. Vejam que ela tem aqui 253 manifestações, e mais variadas possíveis, curtir, coraçãozinho, né? Enfim, força e outras mais. Vamos lá comigo agora? Olha, vamos reler esse comentário. Essa parte está aqui, está reproduzida ali. Eu queria dar os parabéns para o jornalista que escreveu essa matéria. Para quem não é da área, escrever sobre muons e coisas do gênero não deve ter sido nada fácil. Estou falando, lendo igualzinho, está ali. Antes de escrever qualquer coisa, é preciso entender minimamente sobre tal assunto, já que o objetivo do texto seria explicar os assuntos pros leitores. Então, palmas pro jornalista, né? Tá com o caderno aí? Tá, né? Pegou já aquela hora lá atrás. E agora, vamos fazer uma atividade? Vamos refletir sobre esse texto? Atividade 1. Identifique as marcas da linguagem informal própria das redes sociais nas passagens a seguir. Então, aqui nós temos essas passagens, as 5 passagens, vamos buscar as marcas da informalidade. Eu queria dar parabéns pro jornalista. Para quem não é da área, porque antes de escrever qualquer coisa, já que o objetivo do texto seria explicar o assunto pros leitores, então, palmas pro jornalista. Fica aí, eu fico aqui, aguardo você, já voltamos!
Respondeu, meu querido? Respondeu, minha querida? Tá fácil, né? As marcas da informalidade nestes trechos aqui tá muito tranquila para você, não é? Vamos agora fazer a correção? Olha lá. Vai no texto lá. Vamos acompanhar. Eu queria dar os parabéns pro jornalista. Aqui, a autora, que fez o comentário, fez o quê? A contração entre a preposição para e o artigo para o, que ela fez o pro. Para quem não é da área, né? Piquei escrever antes de qualquer coisa, então nós temos aqui abreviaturas como PQ e pra, né? PQ é do porquê, ela abreviou o porquê ali, e o pra é o para, fez uma abreviatura. Já que o objetivo do texto seria explicar o assunto para os leitores, novamente a contração entre a preposição para e o artigo os, fazendo com que crie-se a palavra pros. Então, palmas para o jornalista. Aqui nós temos a marcação da vogal O aberta com o uso do H, além do nosso pro já conhecido. Então você percebeu, né? Você percebeu que neste tipo de texto, a informalidade é tranquila, você pode usar, né? Ela fica de boa ali. Você consegue, porque é a rede social, é um local em que as pessoas estão ali para uma distração a mais. É para isso que serve a rede social, não é? Vamos continuar, então? Agora nós vamos ver quais são os constituintes efetivos de uma carta. De uma carta, porque nós podemos fazer também uma carta escrita, manuscrita também, se for o caso, né? Pode ser digitada, encaminhada pelos correios, envelopada, tudo bonitinho, selada. Vamos ver então quais são os constituintes? Segue no slide. Nós temos primeiramente então uma carta, local e data. Local onde se escreveu e a data. O vocativo poderão ser usados os pronomes de tratamento específicos, dependendo do grau de convivência entre os interlocutores, né? Você, vossa senhoria, senhor, senhora. Temos o corpo do texto, que é a carta propriamente dita, ali onde vai ser debatido o texto, você vai expor a sua visão, lembrando que nós estamos fazendo um debate, uma discussão para o jornal, então é necessário que seja encaminhada para um jornal. A despedida, essa poderá ser formal ou não, e a assinatura, o nome da pessoa que a redigiu. Esses são os elementos que estão dentro de uma carta, a estrutura dessa carta. Vamos ver na prática como é que funciona uma cartinha? Vejam aqui, eu vou ler a carta. Ponta Grossa, 10 de abril de 2021. Senhor Bruno Vaiano, jornalista da Super Interessante. Olá, Bruno! Gostei da matéria. Pela segunda vez no mês, físicos anunciam evidências da nova força da natureza, publicada no site da revista no dia 9 de abril. Como sou adolescente e não tenho muito domínio sobre o assunto, mas como sou fanático por notícias de ciências, fiquei muito interessado na reportagem. Continue escrevendo sobre esse tema. Abraço! ASH, 13 anos. Aqui nós temos então um adolescente escrevendo um comentário, uma carta para aquela matéria que nós vimos agora há pouco lá do LHC, dos muons, né? Vamos ver então todas essas partes, o que nós temos ali? Olha lá em cima, nós temos primeiro de tudo local e data. Na sequência nós temos o destinatário, já com o pronome de tratamento ali, senhor Bruno. Temos a saudação na carta, olá Bruno, o corpo da carta, o corpo do texto em si. Aqui nós temos a despedida com o abraço e a assinatura. Vejam, a assinatura a revista vai publicar, quando publica, apenas com as iniciais, por ser um adolescente, 13 anos. Claro que essa carta aqui foi retirada o nome completo dele, pelo mesmo motivo que nós teremos lá. Observaram então uma estrutura? Como é que ela funciona? Está tudo aqui organizado. É aquela carta que você pode mandar também, essa mesma estrutura, uma carta pessoal,
para o teu amigo que está longe, para a tua amiga que está longe. E é legal receber carta, é muito legal. Faz em casa aí. Pensa aquela pessoa que você faz tempo que não vê, manda cartinha. Ou ainda, para aquela revista, para aquele jornal. Hein? Vamos ver, como é que é a linguagem nesta carta, meus queridos? Vai lá para o slide, vamos lá. Normalmente se utiliza o padrão formal. Este grau de intimidade entre os interlocutores pode variar, dependendo da relação que se estabelece entre ambos. A clareza, precisão e objetividade devem ser elementos indispensáveis nesse texto. Os pronomes de tratamento devem respeitar os cargos correspondentes. Então, quando a gente fala em clareza, precisão e objetividade, é chegar direto ao ponto que você quer na carta. Evitar rodeios, falar e não chegar ao lugar. Seja objetivo. Imagine quantas mensagens, quantas cartas chegam na redação por dia. Tem que ter tempo para ler. Quanto mais objetivo, mais claro, mais chance da sua carta ser lida e publicada. Ainda na linguagem, nós temos uma intencionalidade do texto. Dependendo da minha intenção, se é protestar, criticar, impressionar, eu terei uma maneira de escrever. O perfil do jornal ou revista. Quem é o público leitor? Qual é o grau de formalismo? O perfil do autor, seus gostos, idade, nível cultural. Tudo isso está relacionado à linguagem também. Se você observar, nós temos esse perfil da revista. Se é uma revista de negócios, por exemplo, a formalidade vai ser muito maior na sua carta. A exigência da norma padrão, muito maior na sua carta. Se for uma revista para um público adolescente, imaginem lá, uma revista pública adolescente para as meninas aí, toda teen, por que não, né? Você vai escrever uma linguagem mais informal, menos preocupada, não é? Vamos ler então aqui uma carta de uma leitora enviada ao jornal Folha de São Paulo, debatendo a reportagem. Receita Federal diz que pobres não leem livros e defende aumentar a tributação. Publicada em 7 de abril de 2021. Está aqui a chamada na Folha de São Paulo. Receita Federal diz que pobres não leem livros e defende aumentar a tributação. Órgão argumenta que taxação sobre livros poderá gerar recursos para programas do governo focalizados. Concorda? Não concorda com isso? Que tal você escrever, hein? Vamos ver então a reportagem, o comentário, a carta da leitora. Muito triste essa afirmação da Receita Federal. Livro é coisa de rico. Aprendi a ler e escrever pelo esforço de uma analfabeta. Minha avó, que aprendeu mal a ler e escrever sozinha. Tem uma filha, hoje com 24 anos, e sempre a incentivei a ler. Nas fases mais difíceis, eu trocava meu vale-refeição por um livro para ela. O livro é importante, o luxo não. Muitas mães fogem dos shoppings. Eu sempre fugi dos sebos. Risos. Até hoje, ela fixa em nossa geladeira uma lista com nomes de livros e fala: mãe, se alguém perguntar o que quero de Natal e aniversário, cite um desses livros. Ler é um passaporte para o conhecimento e abre a mente para um futuro. Infelizmente, moramos num país onde o estudo e leitura não são prioridades. Marisol Leiro Vidal, 57 anos, São Paulo, capital, né? Vocês viram? A Marisol, ela opinou, ela discordou do que estava escrito na matéria. A Receita Federal na matéria quer aumentar, quer tributar, ou seja, colocar mais impostos, mais tributos no livro. Porque diz que pobre não lê. E ela falou o contrário, lê sim. Eu sou exemplo disso, ela falou. Ela demonstrou esse antagonismo em relação ao que foi publicado na matéria. Vamos para uma outra atividade? Vai lá. A carta de Marisol Leiro Vidal faz uma crítica a uma afirmação da Receita Federal, que pobres não leem livros. Cite duas passagens em que ela traz argumentos que contradizem a fala da Receita Federal.
Fique aí, eu fico aqui, aguardo você. Vai lá! E aí, fez lá, respondeu, conseguiu encontrar os argumentos? Claro que conseguiu. Vamos ver? Acompanhe comigo lá. Nas fases mais difíceis, eu trocava meu vale-refeição por um livro para ela. Olha o argumento que ela utilizou. Outro argumento. Mãe, se alguém perguntar o que quero no Natal, cite um desses livros. 2 argumentos que contradizem, o que a Receita Federal falou. Então ela está afirmando que ela trocava o vale-refeição por livros e a filha ainda hoje quer livros e pede uma listinha lá. Legal, né? E agora? Lembra o que eu falei? Que tal você produzir um pouquinho, hein? Vem comigo aqui, vamos ver ali, ó. Produção é texto. E você, concorda com a Receita Federal? Os pobres não leem livros? Em seu caderno, escreva uma carta do leitor direcionada à Folha de São Paulo, concordando ou discordando dessa afirmação. Tá lá, vocês podem pesquisar a matéria completa, podem procurar essa informação na totalidade. Na carta, relate uma experiência sua com o mundo da leitura. Não se esqueça de utilizar os elementos constituintes da carta. Após a produção, tire uma foto e envie, caso queira, para o seu professor ou sua professora. E aí, muito legal, né? Você pode também enviar a Folha de São Paulo. Por que não? Procurar em outros jornais, em outros veículos que saiu essa matéria e também fazer essa fala. É legal isso, né? Mostrar a nossa voz é muito bom. Nessa aula, meus queridos e minhas queridas, lemos cartas de leitores e comentários em redes sociais e revistas. Interpretamos e produzimos carta do leitor, observando os elementos constituintes do gênero e a linguagem utilizada. E aí, gostei? Gostaram? Então beleza, até a próxima. Fico aqui, você fica aí e tchau!